Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia 30, aproximando já do final do mês, nós hoje temos o texto que é a explicação da parábola do joio que nós lemos no sábado. Sábado, Jesus contou a parábola do joio e, como depois tivemos logo em seguida o domingo, nós lemos lá o evangelho da multiplicação dos pães, e na segunda-feira celebramos os santos Marta, Maria e Lázaro. Então hoje, na terça-feira, nós estamos então agora voltando àquele tema do joio e do trigo, e Jesus agora falando claramente para cada um de nós. Já quero pedir a você que se inscreva, que comente, que compartilhe. Vamos fazer a palavra de Deus cada vez mais se multiplicar, porque, queridos irmãos, os tempos são maus. Jesus hoje então, ele explica a parábola do joio e do trigo. E veja, meus irmãos, dispensaria até aqui qualquer comentário desse evangelho, porque o evangelho ele já está falando por si mesmo. Por si mesmo. Jesus explica com muita clareza do que se trata a parábola do joio e do trigo. Ele diz, olha, aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem, é Deus. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, e o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, os anjos são os ceifadores, e depois Jesus então diz o que acontecerá depois. Então veja, Jesus dá nome a cada coisa. E meus irmãos, querendo nós ou não, existe uma luta estabelecida, encarniçada no nosso meio, entre o reino de Deus e o reino de Satanás, o reino do maligno. Somente que nós já sabemos qual lado que ganha essa batalha. É evidente, inclusive Jesus ele já destruiu o demônio de uma vez por todas. Na cruz, com o seu sacrifício redentor, Jesus então ele aniquila completamente o inimigo. O que nós estamos vendo agora é uma tentativa desesperada do inimigo de poder levar mais pessoas com ele para a sua derrota eterna. Se trata disso. Não se trata de que no final o mal, o inimigo vencerá. Ainda que nós olhando para essa realidade hoje, parece para nós que o mal vencerá e que o mal está vencendo. O mal pode até estar com uma certa vantagem, como nós vemos agora, em últimos dias agora, o escândalo da abertura dessa Olimpíada. Aquilo que São Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba. Todos aqueles que zombaram de Deus, acabaram terrivelmente
nesse mundo, porque São Paulo diz: de Deus não se zomba. Aquilo que os homens semeiam, eles irão colher. Aquele que semeia vento, ele colhe tempestade. Ou seja, mesmo que ele semeie uma quantidade razoável de mal, ele vai ganhar o mal para a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. E hoje ele explicando a parábola do joio e do trigo, Jesus está colocando muito claro para nós que existe uma luta e que o inimigo, ele mais do que nunca, sabendo que pouco tempo lhe resta, como nos diz a palavra em Apocalipse, ele sabendo que pouco tempo lhe resta, ele desceu para a terra cheio de grande ira, tentando então estabelecer muito mais pessoas derrotadas como ele. Se trata disso. Então, o joio, ele está sendo semeado abundantemente no nosso meio. Seja de todas as formas. E nós precisamos ficar atentos. Por quê, meus queridos? Porque, veja, haverá uma colheita. Haverá uma colheita. E haverá dois possíveis destinos para a nossa vida: salvação e condenação. Salvação, passando pelo purgatório ou indo pelo céu direto, e condenação, se condenando ao inferno. Veja, no último artigo do nosso credo, que é o creio na vida eterna, lá fala sobre os novíssimos. Isso é doutrina da igreja. Lá fala sobre o juízo particular, sobre o purgatório, sobre o juízo final, sobre céu e sobre inferno. Esses são os novíssimos dentro da teologia. Essa realidade que acontecerá para todas as pessoas. Existe um lugar de castigo. E existe, nesse lugar de castigo, ele não estará vazio, infelizmente. Como alguns dizem, né, que o inferno está vazio. Não, pelo menos lá milhões ou bilhões de demônios já existe lá. Mas quando Nossa Senhora em Fátima, ela mostra aos 3 pastorezinhos a visão do inferno, Nossa Senhora lá estava querendo dizer e mostrar realmente que o inferno, ele é uma possibilidade. Nós não fomos predestinados para Deus para isso. Não. Deus nos criou para o amor e Deus nos criou para a bem-aventurança, para a felicidade eterna, que é contemplar Ele mesmo face a face, ver Deus face a face. Isso foi que Deus preparou para cada um de nós. Somente que, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento tão difícil da humanidade, aonde os homens, eles zombam do sagrado, eles zombam de Deus, eles zombam da igreja de Deus, eles profanam as coisas santas. O joio está sendo semeado. Agora não mais veladamente, mas o joio está semeado agora de uma maneira profunda. E nós cristãos, nós precisamos tomar uma atitude. A melhor atitude que nós podemos tomar em tempos difíceis é a santidade. Não tem outro, meus irmãos. É a santidade. Aquilo que agrada o coração de Deus é nós lutarmos pela nossa santificação. E isso o Espírito Santo ele quer fazer com cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor hoje, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente entregar a nossa vida e saber reconhecer, pedir a Deus a graça do discernimento para reconhecer aquilo que é joio e aquilo que é obra do maligno e aquilo que é do céu, aquilo que é obra desse grande semeador que é o nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.